Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam bem-vindos ao começo do capítulo número 8 do livro O Poder da Presença. O corpo molda a mente. Erga-se e perceba quem você é, que você está acima de suas circunstâncias. Maya Angelou. Quando eu era criança, morava numa casa de pedra minúscula no meio de um parque estadual no leste do estado de Washington. Empoleirada num penhasco situado mais de 30 metros acima do colossal rio Columbia, com seus 800 metros de largura. Numa cidade com uma população que mal chegava a 300 habitantes. Não havia muitas crianças com quem brincar. Portanto, eu passava bastante tempo ao ar livre, tentando fazer amizade com todos os animais. Passava horas no jardim ao longo da casa, escavando, revirando pedras cuidadosamente para achar os insetos que viviam debaixo delas. Sempre tive uma quedinha por criaturas subestimadas. E naquela época, meus favoritos eram os insetos que pareciam minúsculos tatus-bola, os tatuzinhos de jardim. Quando achava um, eu o apanhava com todo cuidado e colocava na palma da minha mão. E eu mantinha perfeitamente imóvel, esperando que ele confiasse em mim o suficiente para se desenrolar. Mas isso raramente ocorria. Eu me sentia culpada. Sabia que a criaturinha estava apavorada. Afinal, um ser gigantesco e poderoso tentava se comunicar com um bichinho minúsculo e impotente. Claro que ele ficava o mais encolhido e protegido possível. Tudo o que eu queria era que ele passeasse pelo conforto da minha mão, de algum modo, sabendo que podia confiar em mim. Algo impossível de comunicar, por mais suave que fosse meu movimento. Só voltei a realmente prestar atenção na linguagem corporal após meu acidente de carro. Como eu não estava dirigindo quando o desastre ocorreu, a posição de passageiro, algo para o qual eu havia sido indiferente até então, tornou-se visceralmente assustadora. Ainda me intimida, mas no começo era aterrorizante. Eu me sentia totalmente impotente em proteger a minha segurança física. Quando me sentava no banco do passageiro, colocava os joelhos no peito, abraçava as pernas e enterrava o queixo no meio delas. Eu me imaginava um minúsculo tatuzinho de jardim. Não fazia diferença estar nas mãos de um motorista confiável. Meu corpo se enrolava numa bola, a menor possível. E eu me bloqueava mentalmente, incapaz de me envolver numa conversa. E, em vez disso, atentava para cada risco concebível no trânsito. A mente serpenteando pelas engrenagens da preocupação. Às vezes, amigos e familiares ficavam magoados ou aborrecidos com minha conduta, porque eu não confiava neles como motorista. Mas eu não conseguia evitar. Era instintivo. Eles tinham todo o poder e eu não tinha nenhum. Portanto, era melhor me preparar para o pior. Quanto mais firmes eu mantinha os joelhos junto ao peito, menor e menos perceptível eu me tornava. E mais rápido meu coração e minha mente disparavam. Mas o que teria acontecido se eu fingisse ser corajosa? Se eu tentasse me induzir a ficar à vontade no banco do passageiro? Se eu obrigasse meu corpo a contrariar todas as forças psicológicas que agiam para encolhê-lo? Ao não me proteger, será que teria me sentido um pouco mais segura? Um pouco menos impotente? Um pouco mais presente? 15 anos depois, eu ainda não tinha descoberto. Então a revelação surgiu da combinação improvável de duas experiências que, por um feliz acaso, ocorreram mais ou menos na mesma época. A primeira,
Eu estava preocupada com meus alunos pouco ativos em sala de aula. Os padrões de participação são altos para todos os alunos da Harvard Business School. A participação do aluno vale metade da nota final. E não se trata apenas de aparecer. Espera-se que os estudantes contribuam com comentários inteligentes e ponderados que estimulem o debate, uma tarefa difícil para qualquer um. E como já mencionei, alguns estudantes acham esse movimento em aula apavorante. Para muitos, esse é o maior desafio, a forma de avaliação social mais intimidadora. Os alunos não participantes me deixavam desconcertada. Pareciam quase arredios em sala. Se não interagisse com eles fora daquele ambiente, eu os teria considerado desinteressados, desmotivados, talvez até despreparados. Mas eu sabia que não era o caso. Eu me encontrava e conversava com aqueles jovens ao longo do dia e lia seus trabalhos. Sem dúvida, eram tão brilhantes quanto os alunos que se manifestavam na turma com regularidade. Mas eu não podia lhes dar uma nota respeitável se eles não achassem um meio de participar, de se fazerem presentes. Avaliando esse problema, comecei a reparar detalhes antes despercebidos e quanto mais olhava, mais eu via. Nos momentos antes do início da aula, enquanto os participantes estavam circulando, gesticulando, gravitando para o centro da sala, os não participantes iam direto para os seus assentos e se curvavam sobre seus livros ou celulares. Quando os participantes erguiam a mão para se manifestar, era com convicção, estendendo os braços bem alto e não agressivamente, mas de uma forma que anunciava: creio que tenho algo significativo para dizer. Tenho algo com que contribuir. Se os não participativos chegavam a erguer suas mãos, faziam-no quase se desculpando, cotovelos dobrados e apoiados na mão oposta, braços hesitando entre subir e descer, claramente ambivalentes sobre chamarem atenção para si. Os participantes sentavam-se ereto durante a aula, ombros aprumados. Os não participantes se encolhiam, tocando o pescoço, mexendo nos cabelos, nas roupas ou bijuterias, cruzando as pernas e os tornozelos, posição que chamo de pernas sinuosas. Seus corpos comunicavam um desejo de se retrair, de se esconder sob um manto mágico de invisibilidade. Durante a aula, eles não se mexiam muito, nem viravam as cabeças para fazer contato visual com outros alunos, mesmo quando respondiam a algum comentário. Pareciam envergonhados. Os textos daqueles estudantes mostravam que eram curiosos, entusiasmados e plenamente envolvidos em seu mundo intelectual. Interpretar sua linguagem corporal contava uma história diferente sobre suas vidas emocionais. Em sala de aula, sentiam-se impotentes para acreditar nos próprios pensamentos. Não conseguiam confiar em que seus colegas de turma os tratariam com respeito. Quando falavam, sentiam que estavam mentindo de certa forma. Não acreditavam nas próprias histórias. Estavam ali na sala, mas também estavam ausentes. A segunda experiência reveladora foi totalmente diferente. O catedrático do meu departamento, um economista chamado Brian Hall, tinha começado a se interessar pelos textos de Joe Navarro, o ex-agente do FBI e especialista em linguagem corporal que já mencionei. Brian convidou Joe para passar um dia em Harvard num brainstorm sobre como o seu trabalho poderia ser aplicado nos recursos do MBA. Ele pediu que eu me juntasse à conversa e fizesse uma breve apresentação
ao lado da psicóloga social Dana Carney, então professora da Columbia Business School. Joe é um profissional incomum. Ele entende que está em melhores condições de aconselhar e lecionar quando consegue combinar sua vasta experiência profissional com os indícios científicos que a respaldam. Faz questão de se manter informado sobre as pesquisas mais recentes. Eu vinha do lado oposto, ávida por exemplos da vida real para inspirar meus estudos. Mas Joe me deixou tensa. Sua linguagem corporal sinalizava domínio, e eu estava preocupada com o modo como ele interpretaria a minha postura. Eu acabava de iniciar meu segundo ano como professora assistente e faria uma apresentação a um ex-agente do FBI, ao chefe do meu departamento, à minha colaboradora especialista em comportamento não verbal, Dana Carney, a quem eu respeitava profundamente, e a outro estimado colega veterano, Andy Wassunki, que antes de vir para a HBS havia sido diretor do New England Patriots, time da Liga Nacional de Futebol Americano. Eu queria desesperadamente causar uma boa impressão e fazer uma ótima apresentação. Em vez disso, não consegui parar de me preocupar com o que as outras pessoas pensariam de mim e de tentar me adaptar ao que acreditava que eles esperavam. Ser flagrada em meu nervosismo por um especialista em linguagem corporal era meu pior pesadelo e, paradoxalmente, como resultado daquela fixação, eu estava lutando para estar presente. Como discutíamos linguagem corporal, Joe naturalmente apontou algumas coisas que eu estava fazendo durante minha palestra para sinalizar impotência e insegurança. Uau. Eu estava tocando no pescoço, mexendo no cabelo, abraçando o tronco, erros de principiante, bem semelhante aos que eu vim observando em minha sala de aula. Sob estresse, eu estava agindo exatamente como uma pessoa não participativa, embora o que eu quisesse mais no mundo naquele momento era participar plenamente do trabalho em discussão. Joe contou uma história memorável sobre um interrogatório. O suspeito vinha exibindo uma linguagem corporal dominante. Joe interpretou a ostentação do sujeito não como uma mensagem ao interrogador, mas como um sinal para si, uma forma de conseguir encarar a situação difícil. Perguntei a Joe se a hipótese de que alguém pudesse se sentir mais poderoso simulando uma linguagem corporal dominante já havia sido testada cientificamente. Sua resposta: ainda não, mas você vai fazer isso. Foi aí que tudo se encaixou. O medo estava me limitando e estava limitando os meus alunos, mas talvez não precisasse limitar. Nós iríamos fazer essa pesquisa. Iríamos estudar como o corpo dialoga com a mente. Uau! Fazer uma palestra diante de todos esses poderosos, misericórdia. Pessoal, esse é só o começo do capítulo 8. Peço a você que está me ouvindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E te vejo na continuação desse capítulo. Até mais!